Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os meus colegas de plenário, como também a digna Procuradora Regional Eleitoral, os dignos advogados aqui presentes, servidores da Casa. Eu já indago aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito em relação à ata da sessão pretérita. Ela já foi enviada antecipadamente aos senhores. Se não houver nenhum apontamento, proclamo a aprovada. Em razão da ausência justificada da doutora Vanessa, do doutor Antônio Peleja, todos os processos que estejam com vista ou sejam da sua relatoria serão adiados para a sessão de amanhã. Com isto, eu estou aqui formalmente me referindo ao processo 43.112, que é o 2.1 da pauta, o 49.225, que é o 2.3 da pauta, como também os processos 10.455, 2.9, o 96.78, é o 2.10, o 1966, que é o 2.11, e o 27.786, que é o 2.12. Todos esses aí da relatoria do colega Dr. Antônio Veloso Peleja. E também os processos da colega doutora Vanessa, é o 2.7, do número 175, como também o 2.8, 48, 157. Todos esses anunciados, portanto, serão julgados na sessão de amanhã. A mesa para o julgamento é o processo 2.14, 7417, é o embargo de declaração, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa jurídica, pessoa física, da primeira zona. A parte embargante é a SPE Cuiabá Central Parque Limitado. A parte também embargante é o Marcelo Benedito Maluf, como também Leonardo Chicre Maluf e Marcos Antônio Maluf. A parte embargada é o Ministério Público. Esse processo é da relatoria do colega Dr. Luiz Aparecido Bertolucci Júnior, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutos advogados aqui presentes, servidores. Cuide-se de embargos de declaração opostos por SPE Cuiabá Central Parque Limitada, pessoa jurídica de direito privado e seus dirigentes, Marcos Benedito Maluf, Leonardo Chicre Maluf e Marcos Antônio Maluf. Quanto ao acórdão 26.461, proferido na sessão plenária de 6 de dezembro de 2017, que, em consonância com o parecer ministerial, desproveu o recurso enviado pelos embargantes conforme emenda abaixo transcrita, que peço licença para transpor, considerando que já é de conhecimento de todos. Na razão dos declaratórios de folhas 309 e 303, sustenta que houve omissão por quanto o acórdão objulgado não manifestou juízo sobre a tese recursal de cerceamento de defesa, em especial a aplicação do artigo 22, inciso 1º, a linha A, incisos 5º, 6º e 10 da Lei Complementar 64/90, amparando sua razão de decidir apenas os artigos 464 do novo Código de Processo Civil. Requer-se, ao final, o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros desse pleno, o Ministério Público Eleitoral ratifica o parecer acostado aos autos. Ratificado, retorna a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, conheço o recurso por ser próprio e tempestivo, além de atender aos demais pressupostos de admissibilidade.
O presente desembargo de declaração estão baseados na alegação de supostas omissões do acordo embargado no que tange ao enfrentamento da tese de cerceamento de defesa e a razão da não aplicação do artigo 22, inciso 1º, a linha A, e incisos 5º, 6º e 10 da Lei Complementar 64/90. Por efeito, o recurso de embargos tem como finalidade suprir omissões, eliminar contradições e esclarecer eventuais obscuridades do acórdão. No entanto, os argumentos trazidos pelos embargantes ultrapassam esse limite. Como já analisado e concluído no acórdão e nas notas taquigráficas, as folhas 261, USC 299, não subsistem as omissões alegadas. Na verdade, pretende os embargantes apenas a rediscussão da matéria pela via estreita dos declaratórios, buscando instaurar novo julgamento com fundamento em supostas omissões, os quais foram suscitadas e examinadas quando do julgamento do acórdão embargado. A propósito, trago à colação a alegação da Procuradoria Regional Eleitoral em verbis. Aí eu transcrevo aqui, peço permissão aos outros presentes para ler a parte que eu negritei. A prova testemunhal requerida, em especial, ouvir o contador que fez a declaração de imposto de renda, muito pouco contribuirá para saber se a doação da pessoa jurídica foi ou não superior a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. Eventual prova pericial para averiguar faturamento bruto ou, como os embargantes alegam no mérito, que eventual aferição da receita bruta da empresa deve ser feita sem as deduções e as devoluções das vendas, não são matérias que dependam do conhecimento técnico específico e são absolutamente necessários em vista das provas já produzidas, sendo o caso de indeferimento. De igual forma, foi afirmado no voto condutor que, não havendo dilação probatória, não há que se falar em alegações finais, bem como relacionadas a jurisprudências nesse sentido, tendo-se concluído que, se o Código de Processo Civil autoriza julgamento antecipado da lide e se não houver necessidade de produção de prova em audiência, desnecessária a abertura do prazo para oferecimento de alegações finais, conforme texto do artigo 22, inciso 10 da Lei Complementar 69/90. Ao remate, por amor ao debate, colaciono excertos do voto oral do nobre e eloquente Dr. Paulo César Alves Sodré quando do julgamento do acórdão questionado em verbis. O que os outros advogados tentam fazer a esse tribunal é criar um novo conceito de faturamento que nem existe. O TSE já disse isso. Estou aqui como agravo de instrumento número 40/74/2015, em que a ministra Rosa Weber diz: não, o conceito de faturamento é o tributário e aquele que está no artigo 37 do regulamento. Vê-se assim que as supostas omissões foram detidamente examinadas no julgamento do aresto questionado. Conclui-se, portanto, não existir o alegado vício de omissão do acórdão embargado, tal como previsto no artigo 275 do Código Eleitoral, combinado com o 1022 do Código de Processo Civil. No mais, não se pode olvidar ser assente que os embargos declaratórios devem ser utilizados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e jamais como instrumento de reiteração de argumentos e fundamentos com o intuito de sopesar novamente a prova constante dos autos. Neste diapasão, trago a colação verbis. A suposta omissão, contradição e obscuridade apontados pelos embargantes denotam um mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado e o propósito de rediscutir a matéria já decidida, providência viável na vida aclaratória, conforme jurisprudência pacífica dessa Corte Superior. Assim, considerando que as razões dos embargos demonstram um mero inconformismo com o entendimento veiculado no aresto embargado e o propósito de promover novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a sistemática dos embargos de declaração, deve os mesmos ser desprovidos. Com essas considerações, conheço e rejeito os embargos de declaração. É como eu voto, senhor presidente. O relator está rejeitando os embargos. Há algum voto divergente? A unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Eu quero participar a todos e a toda que, em razão do quórum legal, que é na sua integridade, o 2.5 da pauta, processo 77.470, processo da relatoria do colega Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos, e também o 2.6, o 79.918, embargo de declaração, que é
da relatoria, também do mesmo colega anunciado, eles ficam adiados para a sessão de amanhã. Na sequência, em mesa, continuação de julgamento, um pedido de vista foi formulado do Dr. Ulisses Rabaneda. Estou me referindo ao processo 2.2, 12.012.5845. Ele é da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, que, ao votar pela desaprovação das contas, foi acompanhado pelo Dr. Luiz Aparecido Bertolucci Júnior, pelo desembargador Pedro Sakamoto. Nisso pediu vista o terceiro vogal. Acontece o seguinte, que a quinta vogal está aguardando o pedido de vista. Eu vou me permitir adiar isto para a sessão de amanhã, já que ela está aguardando o pedido de vista. Mas aqui já começou com uma sessão, temos sessão amanhã, eu penso que não haverá maior prejuízo se assim fizermos. Então, esse processo anunciado, ele também está adiado para a sessão de amanhã. Na sequência, também pela mesma razão que a colega está aguardando o pedido de vista, que eu estou me referindo agora ao processo 2.4, 31.75.8, agravo regimental, também está com vista ao colega Dr. Ulisses Rabaneda. Dr. Ulisses, como a colega está ausente, e esse processo, se ela está ausente, acho que é melhor aguardarmos para a sessão de amanhã. Também ser adiado para a sessão de amanhã. Em mesa, o 2.13, o 1631, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Campo Novo do Parecis. Reparte recorrente é Gabriela Borger Prado e a parte recorrida ao Ministério Público. A aparecer por escrito, esse processo é da relatoria também do Dr. Luiz Aparecido Bertolucci Júnior, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gabriela Borger Brado, aviado contra sentença proferida pelo juiz da 60ª Zona Eleitoral, Campo Novo dos Parecis, que julgou procedente o pedido do Ministério Público para, com base no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 9.504/97, condenar o recorrente à multa de R$ 710 em razão da realização de doação da campanha acima do limite permitido pela legislação eleitoral. O recorrente aduz em suas razões que fez uma doação no valor de R$ 142 e que no ano calendário base de 2013 não fez declaração do imposto de renda, porquanto estaria dentro do permissivo legal de isenção. Salienta que desde o ano 2008 não existe mais a declaração anual de isento de imposto de renda. Assim, as pessoas que não perceberem rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70 estariam desobrigados a fazer declaração, situação fática em que a recorrente estaria enquadrada. Argumenta que goza de presunção de isenção de declaração de imposto de renda, logo deveria o órgão ministerial ter provado que tem recebido rendimentos brutos no ano 2013 incompatíveis com o valor doado no pleito de 2014. Diante desse contexto, entende que na qualidade de pessoa física isenta de declaração de imposto de renda, a importância de R$ 42 doada por ela não extrapolaria o limite de R$ 2.566, imposto àquelas pessoas que gozam de presunção de inocência. Por fim, pleiteia o provimento do recurso como reforma, entanto, a sentença guerreada. Nas suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela manutenção da decisão recorrida, devido a consequência pelo não provimento do recurso. Recebidos os autos nessa instância, a douta Procuradora Regional Eleitoral, em parecer de folhas 107 e 103, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença combatida. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, ratifico o parecer nos autos. Ratificado o parecer. Palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, o recurso eleitoral ora em exame é adequado, sendo tempestivo, razão pela qual dele conheço. Não tendo sido suscitada a questão preliminar, passo a análise do mérito. Pois bem, o artigo 23, parágrafo 1º do inciso 1º da Lei 9.504, de 1997, em seu texto originário, dispunha que pessoas físicas podem fazer doações a candidatos e partidos políticos até o limite de 10% de seus rendimentos brutos oferidos no ano anterior ao da eleição.
Ressalto que a reforma produzida pela Lei 13.165 de 2015, no artigo em destaque, manteve o limite de doação ao patamar de 10% dos rendimentos brutos oferidos pelo doador. Nessa corte, no caso hora em análise, como a eleição ocorreu em 2014, devem ser considerados os rendimentos oferidos no ano calendário 2013. Conforme firmado de próprio punho as folhas 70, o recorrente não declarou o imposto de renda referente ao exercício 2013, o que, por sua vez, faz com que não haja parâmetro para aferir a renda bruta e, consequentemente, o valor máximo que poderia ter sido doado. Em casos como esse, o Colégio Tribunal Superior Eleitoral, TSE, assim como esse egrégio Tribunal Regional, vem estabelecendo por meio de seus julgados que, para fins de identificação do limite de doação, deve ser utilizado como base de cálculo o valor máximo para isenção do imposto de renda. No exercício de referência, estavam desobrigados a declarar imposto de renda aqueles que oferiram um rendimento inferior a R$ 25.661, sendo este valor o parâmetro sobre o qual deverá incidir o percentual de 10% do máximo para doação. Como a situação em exame, a doação feita foi de R$ 142. O limite legal foi respeitado e, consequentemente, a doação é regular. Apresento, então, um julgado. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito, considerando que o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504/97, foi respeitado, concluo pela licitude da doação efetuada. Assim, voto pelo provimento do presente recurso, reformando a sentença de piso e, consequentemente, afastando todas as sanções impostas à recorrente. É como voto, senhor presidente. Como vota o digno colega desembargador Pedro Sakamoto? Doutor Ulisses Rabaneda? Peço vista, presidente. Os colegas que sucedem ao aguardo. Então, o relator e o primeiro vogal proveu o recurso. Pediu vista o segundo vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Concluído, então, o ciclo de processos judiciais, passemos agora à pauta de um único processo, que é processo administrativo. É o número 1 da pauta, da pauta eletrônica. O processo administrativo, revisão da aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz. Exercício da autotutela administrativa. O interessado é a União e esse processo é nato da minha relatoria. Precisa de quórum? Que a doutora Vanessa está ausente. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, apontou potencial ilegalidade no ato do colegiado deste tribunal, mediante o qual, em sede de recurso administrativo, o servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz conseguiu reverter a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, inicialmente concedida para proventos integrais, sobre o fundamento de que a causa da invalidez teria sido doença ocupacional, equivalente a acidente no serviço. Por entender ilegal a referida decisão, a CCIA prestou as devidas informações técnicas ao então presidente desta corte, o qual determinou que fosse dado ciência à Advocacia Geral da União em Mato Grosso, para a eventual defesa de interesse da União, o que foi feito mediante ofício 022 de 2014. Foi enviado ao Tribunal de Contas da União o formulário de concessão de aposentadoria via do sistema CISACNet, oportunidade em que a CCIA também apontou àquele órgão de contas a ilegalidade já mencionada, sendo pertinente ressaltar ainda o encaminhamento pela AGU de pedido de providência ao Conselho Nacional de Justiça, relativamente ao mesmo fato. Após a tramitação do feito na AGU, foram os autos encaminhados de volta a este regional para que,
por aplicação do princípio da autotutela, fosse reavaliada a questão e apenas se houvesse entendimento pela manutenção da decisão questionada, submeter-se o feito à nova apreciação da AGU. Importa registrar o entendimento do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, consubstanciado na ementa constante do parecer, abre aspas, aposentadoria por invalidez inicialmente concedida com proventos proporcionais e posteriormente convertida para proventos integrais. Reconhecimento de doença ocupacional pelo Pleno Administrativo do TR de Mato Grosso, por unanimidade. Manifestação posterior do controle interno do mesmo tribunal pela ilegalidade do benefício. Encaminhamento à AGU pelo presidente da Corte. Parecer pelo retorno do processo ao próprio tribunal, para reavaliação com vistas ao potencial exercício da autotutela. Encaminhamento da documentação ao Tribunal de Contas da União, com pedido de ciência posterior à AGU. Formulação de providência ao Conselho Nacional de Justiça. Fecha aspas. O servidor em questão foi notificado tanto da decisão da AGU, bem ainda do retorno dos autos à nova análise pelo plenário desta Corte, nos termos do artigo 3º da Lei 9.784/99. Esse é o sucinto relatório. Eminentes pares, o voto é extremamente extenso, tem 33 laudas. Os senhores receberam, obviamente, a cópia. E a conclusão deste processo é que, forte nos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a presente procedimento revisional de aposentadoria, ao entendimento de que as perícias médicas, de fato, não indicaram que atividades laborativas teriam causado ou contribuído para a lesão osteomuscular que gerou a invalidez permanente, não estando atendidos os requisitos legais, voto no sentido de alterar a fundamentação legal da aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, concedendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição, segundo o disposto do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, parte inicial com redação da emenda constitucional número 41 de 2003, cumulado com o artigo 186, inciso 1, enfim, da Lei 8.112/90, e, por consequência, anulando a decisão plenária que lhe concedera proventos integrais, que deu ensejo à Resolução 1014/66 de 2014, e a portaria dela resultante, que é 338 de 2014. É como estou votando. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Ulisses Rabaneda. Doutor Ricardo. Doutor Mário Roberto Cono. Doutor Luiz Aparecido Bertolucci Júnior. Acompanhe, excelência. Resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, revisar de ofício o ato concessivo de aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, anulando a decisão plenária que lhe concedera proventos integrais e a portaria, que deu ensejo à resolução já mencionada e também a portaria. Eu apenas assinalo a Secretaria a encaminhar cópia ao CNJ e também à AGU dessa decisão. Olhando aqui o dispositivo de questão de Vossa Excelência, o efeito é ex nunc ou ex tunc? Porque se ele for ex tunc, ele terá que devolver, né? Nós estamos falando já está pensando na modulação, né? Nós estamos falando de anulabilidade, nós estamos anulando, né? Nós estamos anulando. Nós estamos revogando. Nós estamos anulando. Se anulando, você retroage. Ele vai ter que, por isso que eu vou comunicar a AGU e ao Conselho Nacional de Justiça para tomar as providências que entender cabível. Certo? Todos de acordo? Colega.
Bom, aí caberá a AGU. A AGU vai... Ela que vai tomar as providências. Não, sim, aí que exatamente, porque aí existe uma outra questão que está ouvindo aqui o desembargador Pedro dizer, e ele tem razão. Ele recebeu de boa fé, ué. Ele recebeu de acordo com uma decisão aqui desse tribunal, ué. Isso aí é algo que vai ser discutido na esfera competente. Então, colegas, em razão dos motivos já declinados, dos inúmeros processos que foram adiados para a sessão de amanhã, eu declaro encerrada a presente sessão.